Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui o Vitrine Social e Saúde recebendo uma pessoa muito especial, Aécio Dias. O Aécio, ele é especialista em varejo com formação e experiência de consumo, mais de 20 anos de lojas, e ele ajuda negócios a venderem mais através da imagem e organização de processos. Boa tarde, Aécio. Tudo bem com você? Tudo bem, Ina. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. E é exatamente isso aí tudo que você disse, hein? Nem acredito que você está com o meu currículo aí já. Já estou com o currículo aqui. E, Aécio, eu fiquei te conhecendo através de uma palestra que você deu e eu achei muito interessante você falar dos pequenos detalhes, das experiências que a gente pode ter como cliente e quais as experiências que a gente pode gerar para os nossos clientes. Afinal de contas, todos estamos vendendo. Sim. Agora conta para mim, qual a experiência de uma loja física comum com uma loja dentro do shopping? Qual que é a diferença do shopping para fora do shopping? Aquele momento ali, por que o shopping nos encanta tanto? Perfeito. Para eu saber isso é porque eu tenho 10 anos de shopping. Então a vida inteira eu trabalhei no varejo, em vários setores, em várias áreas, de estoquista, caixa, gerente de loja. E eu tenho esse olhar do consumidor. Então a gente precisa olhar de fora para entender por que o shopping nos encanta tanto. Atender, vender, gerar experiência é um teatro, é uma arte. E quando a gente chega no shopping, a gente nunca vai ver um lixo passando, você nunca vai entrar na loja e pedir licença porque alguém está varrendo o chão ou o tapete, você simplesmente entra. E a loja do centro, ou uma loja comum, ela comete esses pecadinhos assim, de às vezes estar limpando o cliente passando, uma lâmpada queimada. O shopping, ele traz o aconchego inteiro por uma experiência. E não é à toa, ele pensa nisso. Então, quando o shopping fecha às 10 da noite, na maioria dos lugares, aí ele começa a experiência interna. Então, vai lavar o chão, vai trocar vitrine, vai encerar, vai limpar o banheiro assim de uma forma muito faxinona. Então, a gente não pode deixar o cliente ver isso. O shopping, ele é um teatro que se prepara. Se eu começar a preparar a minha loja, que não é no shopping, mesmo sendo de rua, independente do valor do produto que eu vendo, eu não vou ruir essa experiência do cliente. O cliente não tem que ver as nossas manutenções. Então isso já encanta se ele não vê. Sempre que ele chegar, tá impecável. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Então todo esse preparo e teatro precisa acontecer, mas sem o cliente ver, sem ele participar. Por isso que a gente se sente tão bem num shopping. Quando a gente chega, o cenário tá pronto. Tudo é perfeito, cheiroso, iluminado e com música. Então a gente se sente acolhido. Por isso que a loja menor ou do centro da cidade empurra o cliente para o shopping. Porque ali tem tudo, mas não é pela conveniência de ter estacionamento e cafés. Também, no geral, é pela experiência. Lojas de centro da cidade, que não estão em shoppings, que entregam a mesma experiência, ou às vezes até superior que a do shopping, já traz o cliente. Eu preciso falar para quem está em casa, enquanto sou loja ou enquanto presto serviço, que eu preciso te dar motivos para sair de casa, para visitar meu estabelecimento. Então eu não posso tirar o cliente de casa e chegar lá e tá tudo bagunçado, a vendedora descabelada, o caixa sujo. Se sou um consultório e trabalho com a área da saúde, tô com a parede mofada, um espelho quebrado, tudo quebra a experiência. Poxa, eu saio de casa para isso. É por aí. Pode ser inconsciente, né? É inconsciente. O cliente, ele não entende o que tá incomodando ele. Mas ele não vai voltar por aquilo. Ele não sabe verbalizar. Não verbaliza. Não, é tudo intrínseco. É estudado, é marketing, né? O shopping sabe disso. É exatamente aquilo que nós dois estávamos conversando aqui antes nos bastidores, né? Não precisa dizer. A gente sente a emoção do lugar, né? É emoção. Né? Eu acho muito interessante disso, que a gente debatendo isso, e aí a gente percebe, né? Nisso você consegue colocar valores diferenciados com essas experiências. Muito, muito, muito. Principalmente porque quando a gente cria um negócio, o negócio é uma extensão nossa, né? A gente sonhou aquilo. O negócio é um filho. Você pensa no nome da sua loja, você pensa, se for o nome do seu escritório e carregar o seu nome, nossa, você desdobrou para um estabelecimento físico. E a gente precisa amarrar todo o treinamento desse time e como que vai funcionar esse atendimento de ponta a ponta. Porque o meu atendimento não tem que acabar quando o meu cliente sai pela porta, quando acabou o tratamento ou quando eu terminei de vender um produto.
Então eu consigo ter esse cliente recorrente se eu pensar no detalhe de mandar feliz aniversário para ele, de perguntar como foi o fim de semana dele, de lembrar ele que tá na hora dele voltar para fazer uma nova consulta ou comprar uma nova roupa. Imagina se lojas de cueca e meia lembrasse os homens de comprar cueca e meia. Pois é, a gente já fala que os homens são tão desleixados, né? Não preocupam com isso. E as próprias lojas de artigo masculino não abraçam. Não o homem, abraçam. né? A gente tem uma felicidade imensa quem trabalha no setor infantil, seja na área da saúde ou na área da moda, né, no varejo em geral, porque você acompanha a história daquela criança. Então você vai tratando ela, você enquanto área da saúde entende isso, você vai tratando a criança, se atender criança, e se for loja, aquela roupa se perde muito rápido. Que ótimo pro varejo. Só que nem toda loja se atenta, nem toda vendedora, nossa, eu preciso ligar para a mãe porque a roupa da menina já não serve mais, é hora de comprar mais. Mas não só a criança, nós também. Né? Uma roupa branca tem validade, ela vai manchar. Vai amarelar. E aí imagina que legal, você tá em casa, nossa, eu preciso de uma roupa branca, ou nem lembra que precisa, e alguém te conta que você precisa. Então, às vezes, não é uma crise, não é uma questão política ou econômica, é a gente simplesmente ter a atitude de ter esse carinho com o cliente. Se eu tiver carinho com o cliente, lembrar que ele existe e que ele não é um número. Ele não é para bater minha meta, ele é um ser humano precisando do meu produto ou do meu serviço. Eu vou vender muito mais. A gente teve aquela experiência e eu comecei a prestar muita atenção em tudo que a gente faz, porque eu achei aquela palestra sua assim, eu falei, gente, como que as pessoas, né, como que a gente não sabe disso ainda? Como que a gente não entende essa experiência? Aí eu entendi o seguinte: o cliente ou o paciente, ele não compra nada, Não. Ele compra uma experiência. Isso. O produto ou o serviço, ele fica subliminar, ele entra em segundo plano. É até assustador falar isso, né? A gente estuda tanto para vender um serviço, um produto, e fala algo assim, mas é verdade. Se você entrar numa concessionária para comprar um carro, e olha que a gente está falando de um bem que é um sonho, mas eu preciso partir do pressuposto que todo consumo é um sonho. Talvez fosse meu sonho tratar de dente com você. Talvez foi difícil juntar dinheiro para estar aqui e ter o dente branco, alinhado, enfim. É um sonho para muita gente. Sim. Isso. Tratar de pele com dermato, comprar uma roupa que ela almejou de tal marca, ou um carro. Zero ou não. Então, quando ela pisa nesse estabelecimento, ela conta com a experiência. Se eu tenho um aroma, uma recepção incrível, alguém me serve um café. Eu gosto muito de fazer uma analogia com barbearia e salão de beleza. Hoje eles entenderam isso muito bem. Mesmo aqui, a gente que está numa cidade do interior, qualquer barbearia que você vá, de bairro ou de grande centro, eles vão ter um café e uma água com gás gratuitamente. Mesmo se o corte e a barba for 30 ou 70, tem. E aí, às vezes, você entra numa concessionária para comprar um carro e ninguém te dá um café. De 80, 90 mil, sei lá, 170, 150... Se você quer uma água, você tem que comprar. Por anos aquilo. Ou é um copo descartável, não tem essa preocupação de trazer uma taça de vidro, que é valor percebido, é meu sonho. Não importa se eu tô indo comprar o Celtinha usado 2012. Eu preciso ser recebido do mesmo modo quem tá comprando um carro zero. Mas não tem café, para nenhuma das duas pontas. Você sabe uma coisa assim, né? Nós falando em carro, né? É o sonho, né? O sonho é o preço que você paga. Cada pessoa tem o valor para ele pagar daquele sonho. E eu acho isso muito assim, discrimina, né? Você compra um carro zero, eles põem um laço no seu carro. Aí você compra um carro usado, não é sonho? É sonho também. É sonho. Não é? Amei isso que você está falando e me lembra a imobiliária. Não temos ainda boas imobiliárias, esse setor está crescendo, está melhorando. Cada vez mais a gente observa jovens na internet querendo virar corretores, porque é um setor... É um nicho assim que precisa melhorar demais o atendimento. Recentemente eu descobri que quando a gente aluga uma casa ou um imóvel, ninguém vai com você. Eles te dão a chave e falam, vai lá ver se você gosta da casa. Não acompanha. Eles dão a chave pro cliente se virar. Tipo, é o fim isso. Sempre foi assim? Sempre foi, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, gente, por que o corretor não acompanha, entende a necessidade do locatário, né, de quem vai alugar, o tamanho, se ele tem filho, se ele tem cachorro. E assim que ele alugar, recebe ele com um bolinho, gente. O que é um bolo de 30, 40 reais para um contrato de 1 ano de aluguel? Com a chave, com um chaveiro com o nome dele. Isso é nada para imobiliário.
Mas eles não fazem. O dia que fizerem, essa imobiliária vai ganhar, assim, a cidade. Ele já deu a dica, né, Tá vendo, gente? Imobiliárias? Se atentem. Imobiliárias, pensa num bolinho. Um bolinho de fubá, um bolinho ali de R$18, né? Um cafezinho, coisinha simples, básica pra gente. Pra comemorar o sonho dele. Ele conseguiu alugar, conseguiu comprar o imóvel. E às vezes é o primeiro aluguel da pessoa, e a pessoa tá construindo o lar dele ali, né? Um jovem casal chegando pra construir sua vida. A gente não vê por esse lado. É a experiência mesmo, por isso que a gente também vê tanto produto digital crescendo. Vamos citar o Nubank, que todo mundo conhece. Que eu não preciso mais da burocracia de esperar uma fila de banco, esperar um gerente. Gente, por sinal. Também sou Nubank, sou roxinho. E quando a gente tá lá, a experiência é rápida. Você comprou, chega a notificação, você cria suas caixinhas, não tem ninguém, você não tem que sair de casa. Mas e quando ia no banco, a experiência era horrível. Não tinha café. É só o banco VIP do cliente A. E olha lá. E aquela fila. Então, se eu desburocratizar o meu serviço de forma presencial, melhor ainda. Eu não preciso virar um aplicativo, mas eu preciso lembrar que o Nubank existe graças a atendimentos horrorosos físicos que tem por aí. Ainda tem até hoje. Ainda tem. E outra coisa, a gente falando assim, né, da experiência com o Nubank, né? Eu agora, esse ano que eu instalei o Nubank. Você entrou agora pra correntista? Não conhecia o Nubank. Aí quando eu acabei de criar a conta, aí chegou lá pra mim assim, você esse mês tem tal valor de despesa. Você tem que pagar coisa tal, você tem que pagar isso, pagar aquilo. Eu falei, gente, ele sabe tudo que eu tenho que pagar. Ai, que delícia! Adivinha, eu pego o dinheiro do meu banco, passo pro Nubank e pago lá. Porque ele te conta que dia vai vencer seu boleto. E aí o outro banco, né, que é um banco grande, gigante no Brasil, fala pra mim que ele não tem capacidade de falar isso. Sim. Então ele tá perdendo o cliente porque ele não tá me causando essa experiência. Precisava chegar o Nubank e tirar o cliente dele. Lá eu recebo só meu salário. Eu não faço nada no banco mais. Nada. Você joga tudo pro Nubank, pela praticidade de uso. Tá lá, eu pego e pago. Quer dizer, ele virou só uma ponte pra me receber ali naquele dia a minha conta salário. E levar pra lá. E isso só funciona porque o Nubank tem os nossos dados, né? O ouro dos negócios são dados. Os dados do cliente, nome completo, CPF, nascimento. Então o Nubank já foi lá e captou tudo que sai no seu CPF, ou CNPJ se for uma conta pessoa jurídica, e já consegue colocar ali tudo que você vai pagar. Todo banco tem. Se eu sou um estabelecimento que vende produto ou serviço, eu preciso cadastrar meu cliente. Jamais, é um pecado assim. O pecado capital de um negócio é não ter cadastro. É eu atender o ser humano e eu não saber o nome completo dele, o aniversário e o WhatsApp. É o mínimo. Como é que eu vou falar com ele daqui 6 meses? Eu não dou parabéns. E aí quem tá dando parabéns pra ele? O Nubank, Mercado Livre, a Amazon. Um robô tá fazendo o trabalho que você que tem seu negócio, sonhou ter um negócio, não tá fazendo. Então as pessoas às vezes estão reclamando que não tá vendendo, que tá ruim o movimento, mas cadê a relação que ela criou com o consumidor? Nunca existiu. E isso leva muito tempo para a pessoa fazer essa relação que você tá falando. Vou dar um exemplo, né? Num consultório. Quanto tempo será que eu gasto para me criar essa relação com o meu paciente? De dar os parabéns. Eu não digo aquele negócio, né, de ficar dando bom dia todos os dias, que fica desagradável, né? Mas de levar uma informação, de mandar alguma coisa interessante para ele, que não seja só falando, igual eu, dentista, falando só sobre saúde, e que não seja política, que seja... Ninguém aguenta mais. Sabe? Que seja conhecimento que agregue valores na vida da pessoa. Sim. Você acha que leva muito tempo para a pessoa organizar isso e fazer isso pelo seu próprio paciente, pelo seu próprio cliente? Não. A gente pode determinar o tempo que você tem no dia. Se você tem meia hora, usa meia hora. Se for 15 minutos, usa 15 minutos. Vamos começar com o tempo que a gente tem. E não vamos morrer e sofrer também. Nossa, eu não tenho cadastro. Vamos começar. Se a gente sabe que tem que ter, vamos ter e vamos executar a partir de agora. De forma prática com o que eu tenho na mão. Não tenho dinheiro para pagar um sistema mensal. Vamos fazer uma planilha de Excel.
tá na mão, todo mundo tem, mas vamos colocar em ação. Então eu só tenho 15 minutos, o que dá para fazer em 15 minutos? É dar parabéns pro cliente? Eu vou lá na planilha de Excel e filtro, quem faz aniversário essa semana, já deixa a mensagem pronta, prontinha. Ctrl C, Ctrl V, aquela mensagem para todo mundo, eu só troco o nome. Mês que vem eu penso outra mensagem, porque senão fica robótico, todo mundo recebe a mesma, ano que vem eu tô recebendo a mesma coisa. É simples. Se a gente tem mais estrutura, eu terceirizo e peço para um colaborador fazer. Mas não é pedir. Como que faz? Aí eu tenho que chegar lá no colaborador e falar, olha, fala assim, escreve assim. Muitas vezes a gente cobra algo do time e nunca ensinou. É aí que tá. O detalhe tá no como. A chave do negócio é cobrar, mas ensinar primeiro. Exato, ensinar. A gente precisa de formação. Às vezes a gente contrata uma secretária no escritório, uma vendedora para uma loja, alguém para limpar um estabelecimento, qualquer coisa. O óbvio tem que ser dito. Então eu preciso contar para aquela pessoa como eu quero que seja feito e por quê. Então, se eu quero que ela atenda, ela precisa saber a história da loja, ela precisa saber de onde vem aquele produto, qual que é a tendência, a coleção. Se é uma secretária, ela tem que saber as diferenças de faceta com algum outro tipo de tratamento estético, saber as diferenças e vender uma profilaxia, qual que é a diferença da profilaxia do seu consultório com uma clínica popular. Eu preciso ensinar, ela não vem sabendo. Então, a gente também tem que colocar um tempo para essa pessoa aprender. Se eu escolhi 10 minutos para parabenizar meu cliente, quantos dias eu vou precisar para formar um novato? Se eu nunca formei ninguém, eu vou começar a pensar que todo mundo no time, e tá aqui há 5 anos, todo mundo trabalhando comigo, todo mundo é novato. Eu vou parar e vou ensinar. Que seja 1 hora por dia, mas dali em diante, todo mundo que eu contratar, eu preciso que essa pessoa fique 3 dias no mínimo, treinando, sabendo a história, de onde eu vim. Eu preciso ouvir de onde ela veio, para eu respeitar mais ela. Eu tenho que saber a história de todo mundo. E você falando aí, a minha cabeça aqui fica aqui, né? Eu fico consultando, né? As pessoas te falam isso, que quando Sim. você fala as coisas, ele começa a consultar de onde ele começou, o que ele tá fazendo, as pessoas fazem isso. Será que eu tô fazendo, gente? Tá errado. Não, será que é por isso que eu tô errando? Por isso que eu não tô vendendo? Não, às vezes não. Às vezes ela tá acertando em tudo e o pecado seja o uniforme da pessoa e o resto tá tudo certo. É simples, mas assim, eu não consigo ter uma boa experiência de consumo se quem me atende não tá com visual bacana, não passou um batom. Eu sempre brinco nos treinamentos que eu entrego que cara pálida não vende produto sofisticado ou serviço, não dá. O mínimo é um batom, um hidratante labial, uma pele em dias, um cabelo arrumado. É bobinho, né? Mas é o detalhe. E aí se eu pego e atrasei pra abrir o estabelecimento e tô varrendo e tô com o cabelo pra cima e o cliente chegou, pá, caiu a experiência. Foi por água abaixo. A gente passa algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, eu não precisava disso, né? A gente passa uma experiência e fala assim, eu não gosto, né? De sair de qualquer jeito, assim, nós sair de casa, os meninos... E lá em casa a gente acabou criando isso, né? Porque eu aprendi isso. Você vai sair na rua, você vai encontrar com o seu paciente. E aí... Se ele te encontrar de qualquer jeito e aquela pessoa do consultório com a pessoa da rua não falam a mesma linguagem? Não falam. É negativo isso? É negativo. Ainda assim a gente vive a era da imagem. Com a digitalização de tudo, isso piorou. Não tem que ficar doentio, mas precisa de cuidado. Então, você na sua casa já acabou adotando um ritual de cuidado, um ritual de estética, um ritual de cuidado da imagem. E todo mundo precisa ter. Então, se eu vejo o doutor que me atende com o chinelo feio, desbotado, o sapato sujo, uma camisa poída, a gente chama isso de ruído de imagem. Então, o ruído de imagem, mesmo que você esteja bem vestido, se tiver algo pecando, a bolsa descascando a alça, a camisa sem botão, é ruído de imagem. Então, o cliente vai perceber aquilo que tiver na rua e falar, opa, tem alguma coisa errada, mas não é possível, eu pago X para essa pessoa e ela tá andando assim. E às vezes não é culpa, ela tem outras camisas em casa, esse doutor, essa dona de loja, mas ela vai assim mesmo. Então a gente também tem que pensar em merecimento. Como eu mereço ser visto? Como eu quero aparecer para o mundo? Não é para estar impecável, engomado o dia inteiro. Você pode estar de camiseta e calça jeans, mas essa camiseta não precisa estar com buraquinho, não precisa estar rasgada. Então chegou naquele ponto,
aquela roupa nem deveria estar no seu desfazer. armário. Desfaz, então faz diferença. Aí a pessoa te desmerece, né? Você tem uma história incrível e por um look mal visto na rua, a pessoa já te olha torto depois. Já começa a fazer comparação. A gente não tem essa chance. Agora, se fizer parte dos valores da pessoa, tá super montada de segunda a sexta, e no fim de semana ser festeira e ela posta isso, tá tudo certo. Porque tá de acordo com a identidade dela. É um médico jovem e sábado e domingo ele vai no sertanejo, ela vai no baile funk, tá tudo certo. Faz de acordo com a imagem dela, mas ainda assim eles estão bem arrumados para aquele lugar. A imagem da gente diz muito sobre a gente e o valor chega agregado de acordo com a imagem, né? Chega. Porque como que você vai vender ali, vamos supor, um clareamento, né, no consultório? Se você não tiver, eu assim, mais ou menos, vou falar mais ou menos. Como que o paciente vai te comprar um clareamento? Uma vez eu passei por isso, eu fui atender uma pessoa, ela é manicure. O que é manicure? Olhou? Os seus dentes. Minhas Suas unhas. Ela olhou o óbvio, ela olha o que ela presta. Minhas unhas. O dentista olha o quê? Os dentes, o sorriso do outro. Né? E chega a me incomodar, eu tô vendo uma artista lá da novela lá, com uma gengivite que eu quase pulo lá dentro da tela pra falar assim, deixa eu tratar da sua gengiva, isso tá muito feio. Né? Então, tudo a gente passa por uma análise, né? Um professor de português vai olhar o quê? Nossa gramática, né? Conjugação. Gramática. Então, a gente tem que estar realmente condizente com aquilo que a gente está fazendo. E você traz esse despertar assim, tão delicado, de uma forma tão agradável, que eu te agradeço demais para recebê-lo aqui, gente. Não que não tivesse, tá? As taças, as xícaras, mas eu tô assim, gente do céu, agora mesmo. O Aécio chega aqui, será que vai estar tudo certinho? A gente chega e tinha café, taça de vidro. Eu sempre falo da taça de vidro. Sempre. E eu aprendi isso. As pessoas falam, é pra você. Não, é carinho, né? É carinho. O ato da gente tomar água na taça é mais sofisticado. Não é frescura, é um carinho que a gente merece. Então, se você tá em casa, abandona seu copinho e tome água na taça. Você vai entender que aquela hidratação vai ser mais gostosa e leva isso pro seu cliente. Independente do nicho, independente do valor do produto ou serviço, sirva água na taça de vidro. Todo mundo pode comprar uma taça de vidro. Pode. De Todo vez em mundo. quando a Avan dá umas promoções. Tem boas. meia dúzia de 30, 40 reais. Vai lá e compra um tantão, gente. É ótimo, ó. É ótimo. Aproveita, né? Sim. A gente tem que saber que se a gente quer atingir, eu falo que é um nível, um nicho, sei lá. Eu quero um cliente que me valorize mais. Para esse cliente me valorizar mais, eu tenho que valorizar ele também. É isso. Primeiramente, então, para eu valorizar o tempo que o cliente teve de me procurar, de vir até mim, de fechar comigo, de comprar meu produto, eu preciso valorizar ele primeiro. Com o ambiente, com uma boa música, com o aroma que eu vou receber, com água na taça de vidro sempre. Então ele já chega tendo assim, aquele acolhimento. Nossa, que sofisticado, não tem lâmpada queimada. Então eu sempre tento trazer da forma mais didática para as pessoas isso, porque eu tô entrando numa história que já existe, num negócio que não é meu. É muito delicado isso. E, nossa, esse menino só põe defeito nas coisas, só vê coisa ruim. Não é por aí. É melhorar o que já é bom. Não é que os negócios são ruins, eles são bons porque eles estão abertos. Eles estão funcionando, eles estão vendendo. Mas poderia vender mais se eu encantasse o cliente primeiro. E quando eu encanto tanto o cliente, ele entende que o valor percebido é a experiência, não é preço. Ele fica com vergonha de pedir desconto. Então, quanto mais desconto o cliente pede, é porque a gente errou muito na falta de experiência para ele. Então, quando ele vê ali uma roupa impecável, batom nos atendentes, música, aroma, água na taça, ele já fala assim, nossa, eu tô num lugar aqui eu não posso pedir desconto. Vou ter que parcelar em 30, vou ter que vender a alma, porque eu não tenho como comprar. É desse jeito? E às vezes não é os 10 mil que ele tá pensando, é só 300. Então eu elevo tanta expectativa dele boa, visual, que ele não tem coragem de pedir desconto. Nossa, realmente vale, não posso pedir desconto, porque olha aqui. Nossa, como me recebeu, né? Como me recebeu bem, me tratou bem. E quando você fala assim, Aécio, as pessoas podem entender assim, eu não tô em condições,
a minha coisa é muito simples, o meu comércio, o meu consultório, mas no simples dá para melhorar? Dá, não é frescura e não tem que gastar rios de dinheiro ou às vezes nada. Quem é atendido por mim ouve, eu sempre falo e repito, sou muquirana, eu gosto que os negócios mudem, melhorem, às vezes não precisa gastar nada. Talvez você já tenha essa taça na sua casa e só não levou para o seu estabelecimento. E tem gente que tem a taça para visita. A visita da sua vida é você, a visita da sua loja é seu cliente e você. E o time, né? Por que eu vou dar a Copa Americana pro time? O time também tem que beber na taça e sentir experiência. Então leva essa taça que tá lá em casa parada, que você ganhou no seu casamento, leva pra loja e coloca ela em ação, compra a de R$29,90 da Havan, da Giga, das lojas populares, que o efeito é o mesmo. É o mesmo. A musiquinha, um cheirinho que você tem, que não tem que ser o mais caro. Então é o capricho mesmo, assim, o valor percebido ele mora no detalhe. E é ali que você ganha o cliente. Ali que você começa a cobrar mais, a reter, e esse cliente vai ficar com você. Porque quem não gosta de ser bem atendido? Eu vou sim na mais cara, e não é porque eu sou chato e frescurento, é porque eu sou bem atendido. E nem sempre o mais caro é bom, tá, gente? Mas deveria, porque ele tem mais acesso, mais condição. Eu vi você um dia no Stories, e aí eu vou fazer 2 comparativos de 2 cafeterias. Tá. Eu já fui nas 2. Você foi na... Eu já fui na Copenhague e já fui na Havana. E eu fui uma única vez na Copenhague e eu preferia ir em uma que tinha um quiosque ali no shopping do que na Copenhague. Olha. Aí eu fui na Havana, né? Aí da Havana eu já gostei da experiência que eu tive lá. Eu já gostei. E da Copenhague eu não gostei. E veja bem, a Copenhagen tá lá muito primeiro, há muitos anos. Também é franquia. Sim. E não significa que ela é melhor. É a experiência daquele time, daquela franqueada, que não entregou tudo. Porque a franquia por trás, quando a gente fala de franquia, tem franquias clínicas, franquias de negócios, ela tem uma estrutura pronta. Então a gente tem supervisor para treinar, você paga direito de imagem. Aquela franqueada escolheu não passar para o time. A Havana já treinou. É a mesma coisa, é o mesmo produto, só que ele vale mais. É incrível quando você chega na Havana, que eles te falam quanto tempo vai demorar. Então você pede um pão, um salgado, eles vão preparar, vão entregar quente. Então eles vão te falar, ainda daqui 10 a 15 minutos eu trago o seu prato, fica à vontade. Só isso já diminui sua ansiedade e você cria uma expectativa e relaxa. Você não vai ficar olhando o celular. Verdade. Então é o básico, é a gente contar os óbvios pro cliente. Então se eu vou comprar a roupa, a vendedora some. Tem que falar. Ina, dá licença um instante, eu vou ao estoque e já tô voltando. Você quer uma água, um café enquanto isso? Fica à vontade. Conta. Né? Se a gente tá atendendo, fulano, eu vou colocar a máscara agora, vou pegar o sugador, se a gente trabalha no seu setor, né? Contar pro cliente, para todo mundo. Aécio, eu entrei na faculdade bem mais velha e tudo, e eu tenho acompanhado muito. O meu marido é formado 15 anos antes de mim, né? Então a formação vem ao pouco. Mas dentro da faculdade as coisas não mudaram. O que mudou foi aqui fora, né? E eu falo isso muito pra ele, né? Aquele dia eu te falando da profilaxia, né? E eu faço exatamente isso que você tá falando. Eu me atento muitas vezes até pelo gosto da cor do paciente. Se for uma criança, eu me atento pelo gosto da cor dela. Por quê? Aí eu coloco a touca da cor que ela mais gosta. Perfeito. Aí eu já chamo a criança e aí a gente conversa. E ali ela fala, eu gosto muito do lilás. O dia que eu for atendê-la, eu vou estar de lilás. Com a touca, que seja a touca. E ali eu vou estar, sabe, já despertando ela. E eu começo a falar pra ela, ou até pro adulto, o que eu vou fazer? Quantos passos tem a minha profilaxia? Aí eu conto os passos, olha, eu tô partindo do primeiro passo, e aí eu começo. Aí quando eu tô no meio da profilaxia, eu falo assim, olha, agora a gente já tá na metade do procedimento, como é que tem sido aí a sua sensação? Aí quando eu tô no penúltimo, eu falo, já estamos chegando quase no final, calma, tá muito bom pra você, tá confortável? Aí a hora que eu termino, eu falo, agora eu posso te mostrar o serviço, mas eu mostro antes a boca dele de eu começar e depois eu mostro o final. Sensacional. Você vai na alma do cliente para ele gostar do personagem, da cor. Então isso que é encantar, é preocupar com o detalhe daquele
E depois vai entrar outra criança que não gosta de verde, você vai ter que trocar. Mas é um detalhe tão pequeno que a gente consegue aplicar isso em todos os negócios, passo a passo. Você não começou isso ontem, né? Então você conseguiu perceber ao longo da sua trajetória. Eu acredito que isso deveria ser ensinado em todas as faculdades. A gente deveria ter aulas de oratória para saber se comunicar, deveria saber administrar o dinheiro, saber tratar o colaborador e as secretárias, porque principalmente quem é da área da saúde, às vezes forma-se médico e não sabe cobrar, não sabe treinar a secretária, não sabe nada. Então a gente precisa entender isso, né? Você sabe de ser humano, de cuidar de gente, que importa sim salvar vidas. Mas eu preciso saber do todo. Então ainda falta isso. Menos mal que eu ganho dinheiro, né, gente? Que eu vivo disso. Você vive disso, né? Mas você acaba sendo... como é que eu falo? Fica pouco ainda, porque você não consegue chegar em todos os profissionais. Não chega. Porque pensa você no comércio, saúde, indústria, tudo. É, né? Tudo tem experiência. Tudo tem experiência. Tudo. Quando você tá contando de falar os passos, eu lembrei de voo. Quando a gente pega avião, a comissária de bordo, o comissário, eles avisam, né? Estamos a tantos mil pés, vamos preparar para pousar, em 10 minutos chegaremos. Então ele também está contando os passos desse simples voo, você sabe o que vai acontecer. É muito importante a gente contar isso. Ontem, ou algum dia dessa semana, eu vi uma médica, não lembro a especialidade, mas ela tem no banheiro do consultório dela um trocador. Com lenço umedecido, com mostela lá, que é os creminhos para passar na criança, uma lixeira anti-odor para jogar a fralda usada, e tinha uma escadinha no lavatório, porque caso uma criança queira usar aquele banheiro, ela vai ter autonomia de pegar a escadinha, subir e lavar a mão sozinha, sem pedir ajuda pro adulto. Então, assim, por que todo bar não tem isso? Por que toda loja não pensa nisso? Verdade. Porque o banheiro é parte da experiência humana, parte da experiência de consumo. E às vezes a gente, é o banheiro, e larga um pano sujo lá e um rodo e o banheiro vira um depósito. Tem que ter um lugar preparado para isso, né? Tem. Entanto, a gente tem o DML, né? Sim, que é só para aquilo ali. Então eu tenho que imaginar, e se essa cliente vier com filho? A maioria das mulheres às vezes deixam de sair porque tem um filho pequeno. E se ela leva, eu tenho que estar pronto para receber essa criança. Com o mínimo de conforto. Onde sentar, onde trocar, de ter a higiene dela. Eu achei o máximo, assim, é minúsculo. Mas para aquela mãe ir naquela médica, vai conquistar ela. Porque tem escadinha pro filho dela lavar a mão sozinho. Acabou. Ele não vai em outra. Usa o banheiro e lava a mãozinha sozinho. Que tudo que a criança conquista e quer é autonomia, né? É a experiência do cliente criança. É verdade. E eu bato muito nessa tecla. Se a gente não é preparado, o nosso país não prepara a gente para vencer. Ninguém. Não. Você pode pegar qualquer história de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. Se ele tivesse sido preparado, era menos dolorido do que os passos. Sim. Olha, para você ver, eu já tenho 6 anos de formada, meu marido tinha lá os seus 15 anos e precisou de eu chegar, começar a trabalhar, começar a entender que tratamento odontológico não é tratamento odontológico, é uma experiência de saúde dentro do consultório. Sim. Sabe? E quantos profissionais da área da saúde não entenderam que ele não compra uma restauração, ele não compra uma limpeza, ele compra a experiência de ter a boca dele cuidada por você. Sim. Não, eu tenho ficado encantada, porque eu falei, gente, faz curso de vendas, a venda me pegou. É isso, porque tudo é vender. Todos os setores, tudo, a gente tá vendendo o tempo todo. Eu te falando da experiência que eu tive ontem, né, com uma enfermeira e uma outra dentista, e eu assim, como que elas não estão conseguindo vender? E são excelentes profissionais, como que não está vendendo? Como que isso se torna, igual você falou, a experiência, aí o cliente ou o paciente, ele põe o preço no seu trabalho, na sua mão de obra. Perfeito. Por conta da experiência que ele teve. Vira commodity. Commodity é um serviço ou produto que o mercado coloca o preço. Então, o meu produto não pode ser assim. O meu serviço, ele é X por isso. Porque eu pensei nessa experiência, desenhei isso. E, às vezes, os prestadores de serviço não se atentam a isso. O quanto é difícil, que eu vou falar aqui, é uma polêmica que muita gente vai concordar aí também. Contratar um prestador de serviço da mão de obra de casa. Então, você quer contratar um marceneiro,
Porque a dobradiça da porta do seu armário da cozinha estragou. Dobradiças estragam de tanto abrir e fechar. A gente não tem em Uberaba quem faça manutenção. Nenhuma cidade. Se a gente tiver uma marcenaria para manutenção, esse marceneiro tá rico. E é verdade. Não é porque, tipo, fecha o toque que você encosta e abre a porta, ele estraga. O bastão, o basculante estraga. Caindo, ficando tudo... A pessoa só te atende pra fazer um novo, uma cozinha inteira nova, que é 10, 20 mil reais, não importa. E não tá aí, a gente tem que ter manutenção. Então a gente também peca na manutenção. Manutenção é recorrência. Se eu vou lá, marceneiro, dar uma manutenção na sua dobradiça, você vai aproveitar minha visita e falar, faz um orçamento ali, por favor, de uma mesa de cabeceira, da minha cabeceira. Olha a ideia que você falando, né? Por que o marceneiro não treina uma pessoa só para manutenção? É isso. E é uma forma dele estar ali dentro da casa do cliente. O tempo todo. O tempo todo. Por que ele não ensina como cuidar do móvel? Ele só vai embora. Eu nem tô falando do auge, assim, que dá pra todo mundo criar experiência. Acabei de montar a sua cozinha, eu vou varrer e te entregar ela limpa. E dependendo do valor, eu posso agregar, lógico, você não tem que dar nada, você vai embutir valor em tudo nessa vida. Mas para o cliente você pode falar como uma graça e é um diferencial seu. Então você acabou de entregar a cozinha, o armário, você vai entregar tudo organizado e limpo. Então entra uma personal organizer e te entrega todas as taças no lugar. Suas roupas no cabide por cor. Nossa! O móvel planejado também é sonho, mas você ainda vai ter que colocar no lugar. Imagina se esse prestador te entrega pronto. Olha, vai vir uma pessoa para te ajudar a colocar as suas roupas no lugar. Que ela vai te ensinar. E tem todo sentido. Tem nexo. Tudo junto. É isso. Tudo junto. Gente, não, aí como é que a gente faz? Não é? Como é que a gente não ama um profissional desse, né? Acho que eu vou ter que contratar ele pro consultório. Me chama. Vou ser parceiro do consultório. Olha, né? Vai ser parceiro do consultório, vai ser parceiro de outros colegas nossos aí. Sim. Que eu acho que a área da saúde hoje, a área da saúde tá muito triste. Que a gente vê grandes profissionais aí, e aí começa a ter uma disputa, né? O que é mais valoroso? Eu vou ser bem franca, né? As Por favor. pessoas muitas vezes vai lá, põe botox aqui, e a hora que ela abre a boca você fala, meu Deus, mas eu acho, você vai me corrigir se eu estiver errada, que a culpa é nossa, minha como dentista, né? Eu não, já tô mudando isso, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando, tô me colocando ali junto, né? Na classe, né, de cirurgião dentista, acho que a culpa é nossa. Porque o dentista formou para tratar de dente. Ele não formou para dar uma experiência de uma saúde bucal perfeita ali para o paciente. Sim. E aí, quando a pessoa vem com a estética e que ela estica aqui, que ela põe um sorriso, que ela põe um lábio ali, ele ganha, porque realmente ele está gerando uma experiência diferente. É isso. Aí, você tocou num ponto delicado, mas você imagina se esse dentista contasse de uma forma muito delicada para o cliente: olha, vamos sim cuidar da sua pele, vamos sim fazer uma aplicação e melhorar a estética sua, mas e que tal a gente cuidar do dente antes, ou fazer esse pacote? Porque do que adianta você estar com a pele incrível, ali esticadinha, sem ruga, e os dentes tortos, ou amarelos, enfim. Então é a gente desmistificar a ideia de que é legal colocar aparelho sim, alinhar os dentes com qualquer idade. Se a pessoa não teve consciência, condição na adolescência, não usou contenção e esse dente entortou de novo e acontece, vamos pôr o aparelho de novo. Isso. É 2 anos que voa, ninguém vê, e a gente também vai ter a pele incrível. Então, se a gente conseguir criar esse combo e atender dessa forma, a gente vai ter mais sorrisos cuidados, né? Mais sorrisos alinhados por ali, e tudo condizendo com a imagem, rosto e dente. Porque a saúde bucal, eu não sei, a experiência que eu tenho lá na UPA, no cotidiano, né? Aí você vê a pessoa chegar montada. E aí a hora que a pessoa abre a boca desmontada. Sim. Nossa, aquilo ali dói na gente, sabe? A gente como dentista, como ser humano, você pega a pessoa ali no seu pior momento, né? Que é no momento da dor, porque ali é uma urgência. Então você pega o ser humano no seu pior momento. E eu fico vendo essa dificuldade nossa, como dentista, de conscientizar a pessoa realmente de que é cuidar. É, né? Cuidar. Mas, além de cuidar, é a experiência de cuidar e sair feliz ali.
Porque muitas vezes eu acho que é o que está faltando, a experiência. E a gente não tinha, eu, pelo menos antes, eu não tinha me atentado a isso. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que a experiência, que ele não está comprando a minha profilaxia, ele está comprando a experiência de ter a boca, a sensação da boca limpa, né? E ele quer ver. Você não compra uma roupa Sim. e você pega, olha a roupa, admira a roupa. E como que eu faço uma profilaxia na pessoa e falo assim, nossa, a boca tá limpinha, mas eu não mostrei pro paciente que a boca dele tá limpa. Ele vai sentir, né? O interessante do seu trabalho é que ele é totalmente sensorial. Então, a boca dele, quando tá limpa, ele passa a língua nos dentes, é a melhor sensação do mundo, eu adoro. E a boca está limpa. Mas a gente consegue contar isso de uma forma muito delicada, perguntando pro cliente, há quanto tempo você não faz uma profilaxia? Com uma simples pergunta, eu já derrubo ele. Não é ideia de derrubar, tá, gente? Mas é só pra ele ser sincero. Ele vai falar, sei lá, 2 anos. E a maioria vai mentir, porque tem muito mais. Tem muito mais. E a gente vai falar, olha, o ideal é de 6 em 6 meses. Então vamos cuidar disso aí. Talvez, tá bonitinho, você usa fio dental, usa flúor, escova 3 vezes ao dia. Mas ainda assim você precisa da profilaxia. Isso não te tira a ideia desse serviço, você precisa. Vamos conversar. Vou te falar que esse sorriso seu pode ficar muito mais lindo antes de você pensar em só colocar uma faceta. Às vezes você faz uma profilaxia e o dente fica claro. Isso. E não precisava de faceta. Então, quando a gente teve a sua classe indo para a estética dentro da odontologia entrega muita experiência. Sim. A gente vê odontólogas e odontólogos incríveis, super bem postos, né? Com como chama? A roupa? Jalecos lindos, com cortes lindos, taças e tudo mais, mas nunca fizeram aquilo pela profilaxia. Então ainda falta a classe conscientizar um pouquinho mais, e olha que o nosso país trata bem de dente comparado ao resto do mundo. Sim. Conscientizar que a medicina ela é preventiva. E quem mais faz isso é o odontólogo. Porque a gente sabe, desde criança, que de 6 em 6 meses deveríamos fazer uma profilaxia. Nem todo mundo vai, quase ninguém vai, mas deveria. Então isso está na mente. Quando eu estou colocando Botox, o que a indústria do preenchimento, né, e do Botox colocou? Você pode colocar desde cedo porque é preventivo. Então eu preciso lembrar esse paciente que cuidar do dente e a profilaxia é preventivo. Dá para ganhar dinheiro com a profilaxia gerando experiência sem ir para estética. Ou unir os dois. É o que falta, a gente relembrar que a medicina não é para eu ir no médico e não é para eu ir no dentista quando dói. É para eu ir quando tá tudo bem. Pra não doer. Pra não doer. A realidade é essa, né? Porque acidentes podem acontecer se você perder um dente. Mas você perdeu o dente porque você não fez o preventivo, dói muito. Dói muito, fisicamente dói no bolso. Dói no bolso. São situações caras. São. E que se você perde um dente, a boca da gente é uma engrenagem perfeita. Quando você perde um dente, essa engrenagem é igualzinha ali na bicicleta. Quebrou um dente ali na roda ali da bicicleta. Como é que chama ali? Onde passa a corrente? Onde passa a corrente? Eu esqueci o nome. No disco? Naquele disco. Naquele disco ali que passa a corrente da bicicleta. Quebrou um dente ali, ele vai começar a pular e a andar. Vai mancar. E aí é exatamente isso que acontece na boca da pessoa, né? Começa a mancar. Aí você vai ficando com o rosto torto, você vai causando N problemas ali. E que se fizesse um preventivo, né? Não precisava. Não precisava. E a gente tem que gerar essa experiência da prevenção para a pessoa, para ficar agradável. Sim. Ainda bem que eu entendi isso, né? Entendam, gente. Tudo é preventivo. Tudo é preventivo. Meu querido, eu fico assim, apaixonada com o seu serviço, com tudo que você tem feito. Obrigado. E eu quero poder contar com você mais vezes pra gente abordar vários assuntos. Aqui sempre vai estar de portas abertas para você vir sozinho, vir com alguém, pra gente poder estar conversando. E eu acredito que nós, como seres humanos, a gente tá sempre em evolução. Sim. E não adianta você evoluir sozinho, né? E não existe evolução de você sozinho. Então, eu te convido para estar aqui no Vitrine Social e Saúde, fazendo diferença na minha vida, na vida das pessoas que estão ouvindo e na vida das pessoas que vão te ver daqui, quiçá, a 10 anos, através do podcast da gente. Obrigado pelo espaço, pelo carinho que você me recebeu,
pela forma, pelo quanto eu aprendi aqui com você hoje, pelo carinho que você tem com o seu paciente, sua preocupação em gerar uma boa experiência e em querer contar para as outras pessoas e não ser egoísta. Afinal, você está compartilhando boas palavras, bons profissionais e compartilhando tudo que você aprendeu para que o outro também seja melhor. Então a gente está, de alguma forma, contribuindo do nosso pedacinho para o mundo ser melhor. Obrigado. Obrigada a você. Pessoal, e a gente, daqui por diante, nós vamos começar a contar histórias aqui no Vitrine Social e Saúde. Então fiquem atentos que nós vamos ter histórias incríveis por aqui.